Olá pessoal, vamos então dar sequência nesse vídeo à obra de Sêneca, Aprendendo a Viver, sobre a qual a gente falou no último vídeo, tratando do primeiro capítulo sobre a economia do tempo. Hoje nós vamos ler juntos aqui o segundo capítulo da solidão dos filósofos. Lógico que quando ele fala filósofos, ele não se refere somente aos grandes pensadores, mas a todos nós que buscamos equilíbrio na vida, né? Neste capítulo nós podemos inclusive perceber como que Sêneca ele enxerga a vida humana com muita serenidade, né? Por quê? Por que eu digo serenidade? Olha, ele não aconselha, por exemplo, uma solidão de uma seta, né? Uma solidão excessiva a ponto de fazer o ser humano desprezar a vida completamente e, consequentemente, deixar de viver bem. Isso vai de encontro, inclusive, com o que pensa o estoicismo, né? Mas ele aconselha o quê? Uma solidão que seja viável, ou seja, que ajude o ser humano a desprezar aquilo que é desnecessário, fútil e até motivo de preocupação, para que não deixe o ser humano viver bem a vida, né? O que Sêneca fala sobre a solidão pode ser lido como uma proposta de vida equilibrada. Nós devemos valorizar sim a solidão, mas quando ela é excessiva, nós não podemos optar pela solidão. Ou seja, se a gente tem uma vida de sociedade, essa vida da sociedade é excessiva a ponto de fazer com que o ser humano se preocupe com coisas fúteis, né? Ele deve buscar a solidão. Mas quando a solidão se torna excessiva a ponto de fazer o ser humano desprezar aquilo que seja útil à sua vida boa, né? Ele deve buscar a vida em sociedade. Então uma vai remediando a outra, né? Ou seja, quando o ser humano, por exemplo, busca uma vida em sociedade e nessa vida em sociedade ele começa a se apegar demais às coisas, por exemplo, às honras, às riquezas, a coisas que o prendem, ele deve buscar a solidão. Mas quando ele busca a solidão e ele acaba desprezando a vida, né? Desprezando aquilo que seja útil para viver bem, ele tem que buscar a vida em sociedade. Então é basicamente esse equilíbrio. Por isso a solidão, ela não é necessariamente uma coisa boa. Ela seria boa à medida que ela ajuda o ser humano a se desapegar. Mas quando ela impede o ser humano de viver bem a vida, ela passa a não ser tão boa assim, né? Por quê? Porque as ações humanas, elas têm que ter sentido, têm que ter utilidade. Inclusive, é exatamente isso que o estoicismo busca, né? O controle. Ou seja, eu busco aquilo que seja possível controlar. Mas quando não é possível controlar, eu tenho que me desapegar daquelas coisas que fogem ao meu controle. Então, quando a vida em sociedade me faz buscar coisas que fogem ao meu controle, eu tenho que buscar a solidão. Quando a solidão me faz desprezar aquilo que eu deveria controlar, eu tenho que buscar a vida em sociedade. Então, vamos ao capítulo para a gente entender melhor o que ele quer dizer. Da solidão dos filósofos. Tu me aconselhas a evitar a multidão, escreves, e que me afaste e me contente com a minha consciência? Onde estão aqueles teus preceitos que recomendam morrer em ação? O quê? Pensas que estou te aconselhando a inércia? Eu me refugiei e fechei as portas para poder ser útil a mais gente. Nunca passo um só dia no ócio, dedico parte da noite aos estudos. Não me abandono ao sono, mas sucumbo e continuo no trabalho com olhos caídos e cansados pela vigília. Eu me afastei não apenas dos homens, mas também das coisas, e em primeiro lugar das minhas. Ajo no interesse da posteridade. Escrevo para transmitir advertências salutares, por exemplo, receitas de medicamentos úteis que experimentei como eficazes em minhas próprias feridas, as quais, se não se curaram completamente, ao menos não se alastraram mais. Mostro aos demais o caminho certo, que conheci tarde, cansado de tanto vaguear. Clamo que evitem tudo o que agrada à plebe, que vem do acaso. Que permaneçam desconfiados e temerosos diante de todo bem fortuito. Tanto as feras quanto os peixes deixam-se apanhar por alguma esperança tola. Pensas que essas coisas são presentes do destino? São ciladas. Qualquer um que queira ter uma vida segura deve evitar o mais possível essas armadilhas que nos traem e nos tornam infelizes. Pensando tê-las, somos fisgados por elas. Esse curso conduz ao precipício, e o resultado desta vida que quer se sobressair é cair. E depois não se pode resistir. Quando a felicidade começa a nos desviar do bem, derruba os bons, um por um, ou todos de uma vez. A sorte não causa ruína a ninguém, mas faz cair e despedaça. Segue, pois, esta sã e salutar forma de vida. Concede ao corpo apenas o que for suficiente para um bom estado de saúde. É necessário tratá-lo com severidade para que não desobedeça a mente.
A comida deve acalmar a fome, o beber a sede, as roupas devem proteger do frio, a casa ser abrigo contra o mau tempo. Não importa se foi construída com taipa ou com mármore importado, saiba que um teto de palha abriga o homem tão bem quanto o de ouro. Despreza tudo que um trabalho supérfluo estabelece como enfeite e requinte. Pensa que nada é extraordinário a não ser a alma e que, para uma obra grande, nada é grande. Digo estas coisas a mim mesmo, digo-as aos pósteros. E não te pareço mais útil do que se me apresentasse como advogado, ou para selar os testamentos, ou pusesse minhas mãos e voz a serviço de algum candidato ao Senado? Acredita-me, quem menos parece agir faz coisas maiores, pois trata simultaneamente das coisas humanas e divinas. Mas já é tempo de concluir esta carta e de dar a minha contribuição, como disse no início. Não farei com o que é meu. Uso mais uma vez o sábio Epicuro, de quem hoje li estas palavras. Consagra-te à filosofia se desejas ser verdadeiramente livre. Não espera o dia seguinte para se modificar. Quem a ela se submete é fiel, pois, de fato, esse mesmo servir à filosofia é a liberdade. Provavelmente me perguntarás por que eu cito tantas belas frases de Epicuro ao invés daquelas dos estoicos. Mas por que pensas que são de Epicuro e não do patrimônio comum? Quantos poetas exprimem conceitos já formulados, ou que deveriam ser formulados pelos filósofos? Não mencionarei os trágicos, nem os nossos dramas, que têm uma certa gravidade e estão entre a tragédia e a comédia. Quantos versos eloquentíssimos são ouvidos entre os comediantes? Quantas frases tipo Blílio, Ciro deveriam ser recitadas não pelos atores cômicos, e sim pelos trágicos? Citarei um único verso seu, que pertence à filosofia, e esta parte do argumento que estamos tratando, que nega que as coisas fortuitas sejam de fato nossas. É de outro tudo que adquiri. Recordo que também tu expressaste o mesmo conceito melhor e com mais concisão. Não é teu isto que a sorte fez teu. Mas quero citar esta tua outra máxima ainda melhor. Um bem que pode ser dado, também pode ser tomado. Isso não te dou como pagamento. Devolvo-te um bem que já era teu. Passa bem.